Olá, sejam todos bem-vindos de volta. Estamos aqui no VRT Channel, aqui no Blitz Cultural, sempre com muita cultura, entretenimento, arte, escritores, cantores, atores, todo tipo de cultura possível, bom e do melhor do Brasil e do mundo. Gente, eu quero lembrar vocês que nós estamos no ar toda segunda-feira às 21h30 no site vrtchannel.tv.br e também nos nossos parceiros, que é ITV, Olê TV, Android TV, CDN TV, Sou TV, Roku, olha quantas coisas, hein? Link Telecom, Cita TV, e lógico, no aplicativo da VRT Channel. E após passar o programa aqui, tanto esse quanto que vocês já perderam, no dia seguinte, na mesma semana, vocês conseguem conferir na íntegra no site tvshow.com.br. É só acessar lá, vocês vão ter todo o nosso conteúdo, além, claro, das redes sociais, do Facebook, Instagram, GTV, todos os possíveis. Então não tem desculpa, você tem que nos assistir, compartilha sempre. Entra lá no meu Instagram, é Daniel Marques Oficial. O Facebook Daniel Marques Oficial também tem todos esses programas, e esse aqui também estará lá. Gente, vocês sabem que sempre eu trago convidados muito bacanas, pessoas inteligentes, pessoas cultas, cultura, muito entretenimento para vocês, e espalhando, divulgando um pouquinho a arte nesse mundo afora. E o nosso convidado de hoje não poderia ser diferente, porque, vou falar para vocês, ele é escritor, autor, romancista, contista, cronista, e vamos saber um pouquinho de cada coisa, vamos dar uma apanhada nisso aí com o nosso convidado. Além disso, ele é embaixador da paz pela Organização Mundial dos Defensores dos Direitos Humanos, olha isso. Também é embaixador da literatura pela Corte Brasileira de Letras, Artes e Ciência. Gente, e tem mais um monte de coisa, mas eu não vou me prolongar aqui, vou deixar que ele mesmo fale. Seja muito bem-vindo, Dias Campos, aqui ao Blitz Cultural, cara. Muito boa tarde a você, Daniel, a todos os ouvintes. É uma grande honra, um prazer enorme estar batendo papo com vocês. O prazer é todo nosso, rapaz. Dias, gente, vou falar um negócio para vocês. Eu andei olhando o release desse camarada. Meu, são 13, 14 páginas de coisa. Eu falei, caramba, a gente tava montando a pauta. Eu falei, meu Deus, isso aqui vai ter uns 10 programas. Porque é muita coisa, vocês não têm noção. Vamos fazer um resumo aqui, mas vocês não têm noção do que este homem, esse escritor já fez, ou já ganhou de títulos em academias e mais um monte de coisa. Ele não para de jeito nenhum. É uma pessoa que eu acredito que talvez nem dorme pela quantidade de coisa que tem ali, Dias. Meu Deus. Vamos entender um pouco, rapaz, começando, buscando lá no comecinho teu. Vamos entender por que um advogado, professor de direito, premiado, inclusive, né, resolveu se aventurar pelo mundo literário. Então, Daniel, eu comecei no direito, né, fui advogado, advoguei por vários anos, lecionei, fui para a carreira de docência e ganhei alguns prêmios na docência. Eu comecei a lecionar na Universidade Paulista, Unip, sexta-feira à noite, dando introdução ao estudo do direito. Eu precisava rebolar para fazer com que a turma prestasse atenção. Então, imagina, sexta-feira à noite, introdução. O pessoal já queria ir embora. Ninguém quer assistir aula sexta-feira à noite. Quem queria assistir? Então, eu tinha que inventar. E foi interessante porque eu me lembro que no primeiro dia de aula, primeiro dia que eu fui começar a docência, né, eu estava morrendo de medo. Eu fiz, é claro, o curso de expressão verbal, já tinha feito o curso de expressão verbal do Reinaldo Polito, então eu sempre soube falar bem. E aprimorei isto com a advocacia. Mas foi na docência que eu tive que realmente começar a ver, né, a mostrar essa oratória. E eu me lembro que na sala dos professores tinha duas garrafas térmicas, uma de café, outra de chá, esses chás calmantes, camomila. Eu estava tão nervoso que eu acabei com todo o chá para poder... Caramba, não é para menos, cara. Bom, graças a Deus eu ganhei, eu lecionei por 7 anos lá na Unip e ganhei alguns prêmios lá, graças a Deus. Mas o direito, ele não me satisfez, porque faltava alguma coisa. Mesmo na advocacia, mesmo na docência, faltava alguma coisa. Esta coisa estava justamente no início dos bancos escolares. Quando eu lá no Colégio Bandeirantes, fiz Bandeirantes aqui em São Paulo, e antes até, eu já gostava de escrever, né?
Inclusive, eu participei de meu primeiro concurso, entre aspas, foi um concurso interno do Bandeirantes, em que o meu conto, nem me lembro agora o nome do conto, e ele foi selecionado. Não chegou a ganhar, mas já foi um estímulo. Então, chegou uma certa hora que eu perguntei para mim mesmo, mas o que eu vou fazer? Né? Porque, tudo bem, eu estou trabalhando, mas não estou satisfeito, não estou realizado. E daí parece que a coisa foi indo naturalmente. Tanto que uma vez eu escrevi um conto, Nadando contra a Corrente, em que eu explico justamente isso. O que estava acontecendo comigo? Eu estava nadando contra a corrente. Né? E o fluxo era a literatura. Eu precisei, digamos assim, gramar, sofrer, para perceber que realmente o verdadeiro caminho era, para mim, a literatura. Quando eu percebi isso... Imagina quanto isso estava dentro de você, cara, dentro da tua cabeça, sim, a quantidade de criação. A gente que escreve, a gente fica louco se não escrever, cara. Sim. A gente já é louco por natureza, né? Eu acho, Daniel, que eu estava colocando em primeiro lugar a condição econômica, a estabilidade, digamos assim. O que é natural, né? Mas isso daí não faltaria alguma coisa. Quando eu percebi e comecei a nadar no fluxo, daí parece que as portas se abriram. Tanto que chegou uma certa hora, em 2010, eu comecei minha carreira em 2008, com um conto desta coletânea, Entre Linhas, da editora Andros. Olha, conheço. O conto chama-se Valeu a Pena. Mas, então, eu comecei a minha carreira literária em 2008 com esse conto, né? Em homenagem ao MMDC, a Revolução Constitucionalista, de 1932, tal. Só que daí, em 2010, eu continuei a escrever, continuei advogando, continuei lecionando. Em 2010, surgiu o primeiro concurso mundial de cuento e poesia pacifista. Eu entrei no site, vi todos aqueles requisitos, gente do mundo inteiro, você tinha Uruguai, Israel, Polônia, um monte de gente. E eu falei, vou participar. Daí eu escrevi um conto, e nesse conto eu introduzi um soneto, se não me engano, e mandei. Passaram acho que 2 meses, porque é tanta gente que tinha muita coisa para corrigir. Passaram 2 meses, e eu recebo um e-mail em espanhol, eu já fiquei cabreiro, porque achei que pudesse ser vírus, né? Mas eu li lá o iniciozinho, fui lá, cliquei, e eu tive que ler umas 2 ou 3 vezes, não porque eu não entendesse o espanhol, mas é porque eu não acreditava que na modalidade conto em português eu tinha sido vencedor. Caramba, que bacana. Então, veja, primeiro concurso internacional. Nós sabemos que concurso literário não tem paraquedismo, como não tem nenhum concurso, né? Ou você tem condições ou você não tem condições. Ora, no primeiro concurso internacional do que participei e ganhei, eu me lembro até hoje, eu sempre conto essa história todas as vezes que eu sou entrevistado. Eu entrei no banheiro, olhei no espelho, apontei assim, você é um escritor. Daí cara, caiu a ficha. Muitas que tu tinha que fazer isso, cara. Muito bom, parabéns pela iniciativa e pela coragem da troca, assim. E, na verdade, eu acredito mesmo que é até uma troca espiritual e pessoal para você, cara. Sim. E daí eu fui pesquisar, quer dizer, a gente sabe, né? Muitos e muitos profissionais de direito largaram o direito para serem escritores, né? Lígia, Fagundes, e assim vai. Posso citar um outro também, que não largou para o direito, mas largou para as artes plásticas, Romero Brito, e por aí vai. Eu acho que a gente tem que fazer aquilo de que realmente gosta, porque senão nós vamos ser frustrados e não vamos vencer na vida. Tá certo, muito bom. Agora, Dias, me fala do teu livro, Promessa e a Fantasia, é isso o nome? A Promessa e a Fantasia. Esse foi o meu segundo livro. Posso falar do primeiro? Por favor, fala dos dois. Mostra para aí, mostra para gente. Eu fiz o meu primeiro romance, As Vidas do Chanceler de Ferro. Olha que capa sensacional. Muito, muito bonita essa capa. Inclusive, essa parte aqui, eu selecionei e mandei para eles, que é justamente uma foto de uma batalha de cavalaria lá do exército prussiano, porque esse livro justamente fala sobre a vida do Otto von Bismarck, né, o chanceler de Ferro, obviamente romanceada, em que eu
misturo o passado, o presente, reencarnação e por aí vai. Este foi o primeiro romance, um romance épico, histórico, de temática espírita. Demorei Muita 4 anos e pesquisa, hein? meio. Vou falar da pesquisa. Demorei 4 anos e meio para terminar esse livro. Quando a gente começa a fazer um romance épico, mas um romance épico como tem que ser. Uhum. Eu já ouvi de escritores até famosos dizerem que fizeram um romance épico, a repórter perguntou para ele ou ela, não sei, perguntou para ele ou ela, qual é a sua bibliografia? E ele ou ela respondeu, não sei, foi tudo de cabeça. Uhum. Como é que uma pessoa pode fazer um romance épico, histórico, no caso, romance histórico, Uhum. e não ir a uma bibliografia e escrever de cabeça? Nem Humberto Eco fazia isso. Nós sabemos perfeitamente que Humberto Eco, o pai do romance histórico, né, do romance erudito, o pai do romance erudito, já falecido, sabemos, ele tinha uma biblioteca vaticana, tão monstruosa que era. E ele mesmo falava nas suas entrevistas que toda vez que ele ia escrever um romance que tinha temas espiritualistas, transcendentais, ele ia aos livros, né? Uhum. E não fazia de cabeça. Não. Mas seja como for, eu tive que fazer uma senhora pesquisa bibliográfica. Como o romance era histórico, eu me entrei de cabeça, né, na pesquisa literária. E nós sabemos perfeitamente que quando você começa a escrever um livro, seja uma tese técnica, seja um romance histórico, repito, nos moldes de Sir Walter Scott, o pai do romance histórico, você tem que se jogar e fazer uma senhora pesquisa bibliográfica. Sim. A história vai ganhando vida própria, o romance ganha vida própria, e muitos daqueles livros que você ou textos que você tinha separado, você afasta. Isso é natural. Você tem uma ideia inicial, mas daí o livro ganha vida própria e aquilo que você pegou se afasta. Pois bem, de toda a minha bibliografia, afastando os que não precisava, a minha bibliografia para este romance tem 117 itens de bibliografia. Caramba. Isto, para mim, é um romance histórico. Dias, deixa eu abrir um adendo aqui. Gente, para vocês que são escritores ou não entendem o que existe nos bastidores da escrita, eu entendo perfeitamente o que o Dias está escrevendo, está falando, porque eu escrevo também e eu faço muita pesquisa. Inclusive, ficção, que é o meu livro, um dos meus primeiros livros, Anjo Maldito, e ele fala de crimes e de sociedade secreta, e tem que trazer essa veracidade para o livro. Então, mesmo sendo ficção, é muita pesquisa. Como que realmente acontece aquele crime? Como que a polícia vai agir naquele momento? Como que funcionam as sociedades secretas? Então, são meses e meses de pesquisa. Você, lógico, põe a sua fantasia ali dentro, mas é muita coisa. E um dos exemplos eu fiz, inclusive, fugindo um pouco da ficção, eu recentemente fiz o livro, a biografia do artista plástico Ed Ribeiro. Você não tem noção, muita pesquisa, muitas entrevistas com amigos, com ele, a vida do Ed inteira, assim, eu acho que eu sei muito mais da vida dele do que a própria esposa dele. É muita coisa, gente cara. Sabendo mais. De fato. É então, como se fosse uma dissertação de mestrado. Sim. Você tem que não é saber, só chegar ali, você acaba sabendo mais. Não é só chegar ali e escrever, não, rapaz. É muita coisa, é muita dor de cabeça, muita noite acordado às vezes, não é? Surge ideia à noite, não é? Isso! Foi bom você falar nisso. Certamente aconteceu com você, mas comigo também. Eu gostava, acordando de madrugada, para não acordar a minha esposa, eu acordava de madrugada, levantava no escuro, pegava o meu caderninho no escuro com uma caneta, escrevia o que vinha na mente, porque era aquela ideia que tinha que ser aproveitada, porque se não aproveitasse naquele momento, ela se perderia quando eu acordasse e voltava para dormir. Daí, no dia seguinte, eu pegava aquela ideia colocada, garratujada, com certeza, e daí me dedicava a sobre. Sim, rapaz, eu fazia isso, tinha um caderninho, caneta do lado, aí hoje eu mudei. O celular eu pego e gravo. Eu gravo a ideia, no dia seguinte eu digito. Isso é sensacional, cara. A cabeça do escritor, para mim, é algo muito mágico. Me fala do teu outro livro aí, do segundo livro. O meu segundo romance foi um romance de fantasia, que eu coloquei, é um e-book, né? Eu fiz na versão português e inglês.
e foi uma homenagem ao nosso querido Jerry Lewis. Oh, caramba, que é a Promessa e a Fantasia. Quem tem mais de 15 anos como eu e o Dias, sabe a importância desse ator, desse artista para o mundo, rapaz. Eu imprimi, obviamente, para mostrar, porque é um e-book. Mas esse livro foi muito interessante porque, como você, eu sempre amei Jerry Lewis, né? E nós, escritores, temos uma vantagem. Por quê? Porque eu queria, desde o início, mas faz muito tempo, décadas, desde quando comecei a assistir a esses filmes do Jerry Lewis, eu senti um grande amor por ele. Então, eu queria, mas chegou uma certa idade, eu queria prestar uma homenagem a ele. Ele ainda estava vivo, morreu com 92 anos. E daí a vantagem de ser escritor. Por quê? Porque você tem condições de colocar a tua homenagem no papel e isso passar para o mundo inteiro. Ainda mais agora com as redes sociais, né? com os e-books, isso chega em qualquer lugar a um preço pequenino. Sim. Então, chegou uma certa hora que eu falei, não, agora eu tenho condições de colocar aquele desejo no papel, começar a concretizar o desejo. Esse livro também durou 4 anos e meio para ficar pronto. Pesquisa aqui, pesquisa ali. Só que aconteceu uma coisa interessante. No meio logo no início, porque o livro chama-se Promessa e Fantasia, e eu precisava de uma ponte que ligasse a fantasia ao mundo real, ao mundo, no caso, ficcional do romance. Sim. Daí eu cheguei à conclusão assim, não, pera um pouquinho, eu preciso dessa ponte. Como é que eu vou fazer esta ponte? Através de personagens. Mas que raio de personagem que eu vou usar para poder... Tão bons quanto o Jerry Lewis. Eu me lembrei que eu amo o Jerry Lewis e amo igualmente Stan Laurel e Oliver Hardy, o Gordo e o Magro. Falei, eis aí as pontes. Caramba. Vou trazer o Gordo e o Magro para a história e eles serão a ponte entre a realidade e a fantasia. E daí comecei. Já estou amando esse teu livro, porque eu sou de cinema também, né? Então, você está falando, eu estou viajando, tudo que eu assisto, antigo, leio, estou apaixonado já por esse livro, cara. E os gags do Gordo e o Magro, principalmente, os dois gags, né? Uhum. Como eu também assistia e assisto muito deles, então eu consegui colocar no livro muitos dos gags que eles faziam. É como se você estivesse vendo um filme. Tempo assim, né? Caramba. Sim. Não sei se você se lembra, é muito comum o Oliver Hardy chega e olha para a câmera, com aquele olhar de... Né, aquele olhar de, o que eu vou fazer? Coloquei no livro, coloquei várias vezes. Vários choros do Laurel, e assim vai. E daí eu comecei a perceber também que eu poderia homenagear um monte de gente. O livro é meu, a ideia é minha, eu faço o que eu quiser. Sim, então, eu gosto muito, por exemplo, daquele Dançando na Chuva, aquele filme. Gene Kelly. Isso, Gene Kelly. O que eu fiz? Gene Kelly. Trouxe o Gene Kelly para o livro, como personagem secundário, mas trouxe o Gene Kelly. Ele vai dançar, não sei se você lembra aquela cena antológica da dança no guarda-chuva, chovendo, aparece no final, para estragar aquela brincadeira, aparece um policial. E ele fecha o guarda-chuva e sai de cabeça baixa. Eu trago o Hardy como policial. Olha. E justamente para acabar com a cena. Mas antes eu faço com que o Gene Kelly dance com o personagem principal do livro, que é o garoto Antônio, um cabo-verdiano, de 9 aninhos, um guia-mirim atiladíssimo, que é um personagem principal. E também resolvi homenagear Cesária Évora, a diva dos pés descalços, a musa da Morna, a rainha da Morna, perdão. Até então, ela estava viva. E olha que coisa interessante, e resolvi colocar no livro. Ela também é uma personagem secundária, mas vai interagir com os personagens principais. E olha só que interessante. No livro, durante o livro, quando eu estava escrevendo, foram 4 anos e meio, falecem Cesária Évora. Eu falei, o que eu vou fazer agora? Bom, e falece também Jerry Lewis. E eu queria muito que ele lesse, que ele chegasse a ele. Afinal de contas, é uma homenagem. Mas o livro estava lá e os dois morreram. Eu falei, o que eu vou fazer agora? Bom, sentei
E pensei, bom, se é uma fantasia, não tem problema. Mantenham eles, continuam a escrever e essa fantasia vai acontecendo. E chega no final, eu consegui prestar homenagem. Poxa, que bacana, cara. Parabéns. Só uma curiosidade, o Jim Kelly, quando fez essa cena dançando na chuva, gente, para vocês que não sabem, ele estava doente, muito resfriado, com febre e tudo, estava muito mal, mas ele resolveu realmente fazer Isso eu não a cena, sabia, não. e foi sensacional. Agora, você não... E o Chaplin, você não pensou em colocá-lo? Então, olha só que interessante. No final do filme, porque do filme não, do romance, o romance gira... Mas já daria um filme. Vamos ver, vamos ver. O romance nada mais é do que uma promessa. Que promessa? O personagem principal, o Antônio, ele tem uma namoradinha de 9 anos. Como teria qualquer garoto de 9 anos, uma namoradinha, entre aspas. Essa namoradinha está com câncer terminal. Para alegrar a Maria Cristina, que está morrendo, eles resolvem fazer uma homenagem justamente ao Jerry Lewis, uma promessa. Que promessa? Eles iam desenhar uma silhueta em que apareceria Jerry Lewis, jovem, mas já falecido, ou seja, chegando às portas do céu. E nessa silhueta, eu para sacanear ele, para eu brincar com Jerry Lewis, eu faço com que Dean Martin o está recebendo, ele vai ser o hostess do céu, e vão recebê-lo no céu um monte de comediantes. Um deles, exatamente o terceiro da fila, porque eu coloquei o gordo e o magro, os primeiros da fila. Terceiro, o Charlie Chaplin. E assim vai. Eu não coloquei o Charlie Chaplin como personagem, porque, particularmente, eu não gosto muito dele como personagem, como comediante. Talvez porque o filme, a grande maioria dos filmes tenham sido mudos, né? Então, isso eu não gostei muito. Mas eu, sabedor da importância do Charlie Chaplin, eu resolvi colocá-lo em terceiro lugar na fila. E vou colocando um monte de comediantes recebendo. Os Três Patetas, Groucho Marx e os Irmãos, e por aí vai. Só que, para brincar com o Jerry Lewis, o que eu fiz? Eu resolvi e falei para um amigo meu que fez essa silhueta, que é um artista plástico, ficou maravilhoso. Eu fiz que fala, faz uma fila interminável no céu. Até o Jerry Lewis cumprimentar todo mundo, séculos vão passar. Cara. E o mais legal, que ele encontrou, esse meu amigo que fez essa silhueta, ele encontrou um site que tinha todos os comediantes que eu coloquei, mas as silhuetas dele, as fotografias, com as alturas corretas de cada um. Olha. Então, ele pegou justamente essas silhuetas e foi colocando um atrás do outro, mas na altura certa. Quer dizer, ficou uma coisa assim muito realista. Ficou muito legal. Muito bom, cara. Parabéns. Gente, eu estou aqui com o Dias Campos, um escritor maravilhoso. Vocês estão aí degustando essas histórias comigo aí, que é sensacional, cara. Agora, ô Dias, você tem participado de diversas antologias. Me fala um pouco. São poemas, contos, do que se trata essas participações? Porque são muitas, vocês não têm noção. Mas muito, muito poucas perto das de outros colegas que já estão há muito mais do tempo do que eu. Seguinte, você participa, você começa a entrar nas academias literárias, ser aceito, melhor dizendo, nas academias literárias por causa dos currículos e tudo mais, e o mundo parece que se abre, né? E essas academias, elas têm é comum que elas vivam fazendo antologia justamente para que a academia viva, né? Sim. Cada vez mais produzindo, tudo mais. E eu fui participando de antologias, tal. A última de que participei, eu vou contar primeiro esta aqui, que me chamou muita atenção, gostei muito, Senta que lá vem prosa, mas essa aqui, particularmente, não é de academia, é de da oficina do livro, da minha querida amiga Silvia Bruno Securato. E eu escrevi nessa antologia uma crônica. Se me permite ler, ela é pequenininha, mas bem engraçada. Bem legal. Foi uma crônica chamada Help Me. Diz assim, são 2 páginas, uma crônica bem legal. Amigo leitor, confesso que estou à beira de surtar. E por quê? Porque não aguento mais essas malditas mosquinhas de banheiro. Com efeito,
Só aqueles que estão ou já tiveram o banheiro infestado desses malfadados psicodidé têm condições de compreender e de se compadecer da minha agonia. E não pensem que dou moleza a eles. Combato-os, inclusive, com tecnologia. Não por isso que a raquete elétrica tornou-se a minha mais fiel parceira. Mas mesmo eletrocutando um aqui, torrando outro ali, carbonizando mais um acolá, eles sempre voltam. Parece uma luta inglória. A propósito, nos últimos dias, eu os encontrei no quarto, na cozinha e na sala. Até na TV eu já os vi. E com isso, não quis dizer que tostei um desavisado que pousara sobre a tela, mas sim que meus olhos começaram a me enganar, pois ao assistir a determinados filmes, passei a identificá-los com alguns figurantes. Explico. Ao procurar velhos seriados por meio do YouTube, reencontrei Ratos do Deserto, que assistia na adolescência pela Record. Pois não é que acabei reconhecendo as malditas mosquinhas nos soldados alemães? Como? Ora, o comando aliado, formado por 4 heróis e distribuídos em 2 jipes, saía deserto adentro, metralhando, explodindo e dizimando os comboios de Rommel. Mas no episódio seguinte, lá estavam eles. Tinha sempre mais alemães. Eles nunca acabavam. O problema ficou tão sério que comecei a ter pesadelos com esses voadores inconvenientes. É verdade. Em uma noite, eu era um gaulês. E assim como faziam os meus compatrícios com os esqueletos dos legionários romanos, amarrando-os em estacas e fincando-os nas estradas, a fim de desestimular novas incursões do inimigo, assim coloquei algumas vítimas recém-incineradas ao redor do ralo do chuveiro. Mas as legiões da retaguarda não ficaram intimidadas e as invasões prosseguiram. Em outra noite, eu era Dante, e como não aguentasse mais senti-los pousando ora no meu nariz aquilino, ora na minha proeminente testa, resolvi aterrorizá-los de uma maneira ainda mais contundente. Daí, tomei emprestada a emblemática inscrição que jazia no portal do inferno e adaptei às circunstâncias. Em seguida, peguei 2 palitos de dente, escrevi a nova frase numa pequenina faixa de papel, colei suas extremidades em cada um dos palitos, estiquei-a, cravei os palitos em 2 borrachas escolares, meu filho ainda não sabe quem as furtou, e coloquei a nova advertência próxima ao ralo da pia. Ó vós que daí saís, abandonai toda a esperança. Mas como os danados não sabiam ler, o fluxo não chegou a ser interrompido. Em meio ao meu desespero, lembrei-me de Lara, a nossa gatinha de estimação. Pois não tive dúvida. A cada vez que descobria um novo peludinho alado, pegava o felino, repetia em seu ouvido, mosquinha, mosquinha, visando a que ficasse automatizado, e indicava à caçadora nata o seu próximo petisco. No começo, ela até que ficou bem excitada. Mas como a oferta era interminável, o fastio aconteceu e ela simplesmente passou a ignorá-los. Eita gata imprestável! Ora, por todos esses desconfortos que relatei, só me resta pedir um help. Assim, caso você, amigo leitor, conheça uma maneira eficaz de acabar com esses insetozinhos, por caridade, manda para mim em inbox a solução. Caramba! Essa foi uma crônica, mas uma crônica verdadeira, porque a casa estava infestada disso aí. Eu não aguentava mais. Não, caramba, legal como você passa por dentro, nos faz mergulhar em uma história de ficção, mosquito, cara, e as palavras que você usa, e trazendo Dante Alighieri dentro da história e tudo mais. Sinceramente, você está de parabéns, adorei, cara, adorei mesmo. Obrigado. Muito bom.
Agora... E daí fui participando de várias coletâneas, né? Tem contos, tem crônicas, é assim. A última que chegou às minhas mãos foi essa aqui, se me permite. Claro. A da primeira antologia dos fundadores da Academia de Belas Artes do Rio Grande do Sul. Chegou para mim na sexta-feira. Bonito. E a primeira edição. Eu também escrevi um conto, só que agora foi um conto. Ô Dias, para quem tá... Você tem noção de quantas antologias você participou? Eu acho que foram por enquanto, umas 40, 50, eu não me lembro, desculpa. Imagina, bastante, realmente, muito bom, rapaz, muita criatividade. Eu fiz, agora eu já concluí, mudando um pouco de assunto, já concluí o meu terceiro romance. Olha. Um romance psicológico. Já está disponível ou não? Não, esse é top secret. Ainda estou pensando o que eu vou fazer. Então, vamos aguardar. Opa, ótimo. Quando tiver... Não vou dizer nem o título. Não. Não, mas aí já deu uma próxima conversa. Já volta e a gente conversa de novo. Agora, me fala, você tem... fala um pouquinho dos seus títulos, né? Você tem um monte de títulos, gente. Gestor Internacional da Paz, vou fazer um breve resumo aqui. Benfeitor de Ciências, Letras e Artes, autor literário com comprovada importância da atuação nas artes literárias, destaque literário 2020, embaixador da literatura e mais um monte, rapaz. Como foi essas conquistas? Olha, cada vez que, graças a Deus, me permitem participar de concurso ou querem me agraciar com título, é maravilhoso, porque nada mais feliz para um escritor do que ser reconhecido, né? Cada vez mais reconhecido, você sabe disso perfeitamente, melhor do que eu, certamente. E toda vez que isso me é permitido, eu vou lá e entro de cabeça mesmo, né? O último que eu consegui obter foi esse de Gestor Internacional da Paz, né? Pela Utopia Poética Universal. Os Poetas Mais Grandes del Mundo é uma confraria no México, com sede no México. Ela tem várias sucursais, né? Colômbia, Brasil ia ter, mas parece que ainda não conseguiram. Enfim, Venezuela. E eu mando direto para eles, assim como para todas essas academias e tudo mais. E graças a Deus, a cada conto, a cada crônica, eles verificam isso e têm essa maneira de reconhecer, de agradecer a nossa contribuição, permitindo títulos, permitindo prêmios, e eu vou relacionando. Eu me lembro que eu tive que mandar fotografar para uma academia literária, os títulos que eu tenho, eu tive que colocar aqui sobre a mesa, né? E tentei fotografia de cima, são vários, mandei para eles e graças a Deus eles me mandaram também, me premiaram, mas desta vez eles me premiaram, deixa eu ver se eu consigo encontrar aqui, se me permitir. Claro. Eles me premiaram com Prêmio Internacional Ibero-Americano Nevado Solidário de Ouro, concedido pela Organização Nevado Solidário de Ouro San Rafael Mendoza, Argentina. Olha. E por aí vai, honra ao mérito da coluna destaque, e, enfim, graças a Deus é delicioso quando você pega, é delicioso várias situações, você publica um conto, publica um texto, e são muitas os comentários, os likes, os gostos. Eu, graças a Deus, por exceção, mas por exceção mesmo, as pessoas pouquíssimas, mas significantes, geralmente comentam coisas que não gostaram, né? Mas aqui é a exceção da exceção. A esmagadora maioria, graças a Deus, gosta dos meus textos, até porque... né, criticando de alguma forma, geralmente não sabe fazer. Não, é impossível agradar a todos, a gente sabe disso. Uma vez eu tenho uma amiga que me disse que o escritor tem teto de vidro. Eu concordo. Nós temos teto de vidro mesmo. Só que, é claro, a gente tem que fazer uma escolha, né? Se você escreve um texto criticando alguém, metendo pau, você vai levar pedras mesmo. E eu não gosto disso. Tanto que eu não escrevo sobre política, eu não escrevo sobre religião. Saindo um pouquinho das partes boas de ser um escritor, como você, quais os problemas de um escritor no Brasil? Os maiores problemas. E tem muitos. Eu não sei nem por onde começar. Eu acho que talvez o problema principal do escritor brasileiro é não acreditar em si mesmo. E nós sabemos perfeitamente que não só o escritor, mas qualquer artista no Brasil
se ele não tiver muita perseverança, se ele não souber lidar com os muitos nãos que vai levar, e eu levei muitos nãos, se ele não prosseguir, se ele não disser para si mesmo, é isto que eu quero, é isto que eu sei fazer, ele vai ser arrastado, como a esmagadora maioria é arrastado. É isso aí. Muito bom. Para quem está ouvindo a Não gente que não aí... não queiramos, e eu também pleiteio isso, começar qualquer oportunidade fora, não tenha dúvida que eu agarro. Nós temos que ter essa visão ampla, né? Aberta. Se surge uma situação ali, vou lá e pego, corro atrás, como eu já vi um escritor amigo falar, a gente corre atrás, tem que correr atrás mesmo. Mas o importante, mesmo que seja um círculo, um grupo fechado, mesmo que deem preferência para determinados temas, isso me deixa muito bravo, Daniel. Quando eu vejo, e nós sabemos, não precisamos dar nomes, mas nós sabemos, e isso é o que mais me irrita nesta área, é ver mediocridades erigidas a best-sellers só por causa da mídia. Quem não conhece isso? Você lê porcarias que são enaltecidas e vendem milhões, porque isto é que vende. Nós temos aqui, é uma questão de escolha, ou você adere a esta porcaria, ou você resiste e segue o teu caminho. Até porque... fora de muitas coisas, né? Não importa, sabe por quê? O primeiro ganhador do Nobel Literatura, em 1901, foi o francês... Agora esqueci o nome dele. Mas ele escreveu nos seus vários livros, eu tenho um deles, escreveu uma coisa muito interessante. O escritor, ele não tem que mudar o estilo dele para agradar quem quer que seja. Sabe por quê? Porque sempre haverá público ao seu estilo. Sábias palavras. Se nós não acreditarmos nisso, não dá para seguir adiante. Sim, nós não podemos ficar nos podando, né, nos privando de expor nossa criatividade, nossa alma para as palavras, para as páginas. Não tem como. Eu, pelo menos, não faço isso. Eu também não, cara. Não faço. Graças a Deus. Dias, vamos falar sobre algumas premiações tuas, continuando ainda nesse caminho aqui. Você foi vencedor do Focus Brasil New York 2021, Academia Internacional de Literatura Brasileira, certo? Na modalidade Crônicas e Contos. Primeiro lugar no concurso literário virtual promovido pela Academia de Letras e Artes de Paranapuã, 2020. Vencedor, medalha de ouro, primeiro concurso literário Oliveira Caruso. Gente, estou falando só alguns aqui, certo? Vencedor do concurso mundial de Cuento e Poesia, se você comentou aí conosco. Além de diversos outros prêmios. O que você faz para dedicar tanto tempo a isso? Porque é muito acúmulo de tempo para conseguir tantas premiações. Você deve se dedicar aí 29 horas por dia? Olha, eu sempre fui disciplinado. Sempre. Desde criança, eu sempre fui disciplinado. Tanto que eu queria ser militar. Só que eu, com esse corpo apolônico, jamais seria militar. Então, chegou uma certa hora que eu desisti. Mas a disciplina eu sempre tive. Além de criatividade e originalidade conquistados no tempo e no espaço. Então, eu sempre gostei, sempre tive disciplina e sempre falei para mim mesmo, olha, é isso que eu tenho que fazer. Daqui até aqui, tantas horas por dia. Obviamente, conciliando com vida privada e profissional e tudo mais. Mas você tem que ter disciplina. O sujeito que quer alguma coisa, seja ele que coisa for, que área for, se ele não tiver disciplina, ele está perdendo o seu tempo. Sim. Não é? Então, graças a Deus, eu leio, por exemplo, durante o dia, no tempo que reservo, eu leio muito, como todo escritor deve ler. Né? Então, eu leio 3 livros ao mesmo tempo por dia, e a cada dia mudam os livros. Então, são 5 dias úteis, vezes 3, 15 obras por semana, intercalando os horários certos. Né? Tem que ser assim. Porque mesmo que se leia muito, você tem muito mais para ler. Não é impossível ler tudo. E, justamente... Você é do tipo da pessoa, sem querer te atrapalhar, é o tipo da pessoa que está sempre comprando livro, cara? Pelo menos você lê muito. Eu leio bastante, mas eu não consigo vencer. Estou lendo um livro, eu quero outro. Aí eu passo no lugar, gente, eu nem vou entrar nessa livraria, porque eu tenho certeza que vou sair de lá com um livro. Eu gosto demais, cara. Como eu tenho muita coisa para ler, eu venho negando, inclusive, participar de antologias,
amigos mandam os convites para mim, assim, olha, sinto muito, mas eu não posso. A última vez que eu falei isso foi nessa semana passada, um amigo convidou o lançamento e perguntou se eu queria adquirir. Eu falei, olha, me desculpa, mas eu estou com tanta coisa para ler que eu não vou nem ter tempo. Então, vamos deixar para a próxima, né? Porque eu gosto de ordem cronológica. Se eu fosse tentar comprar os livros que toda hora saem, salvo grandes escritores, como, enfim, esse pessoal que é mais conhecido, né? Eu ficaria louco. Né? A minha biblioteca não tem espaço suficiente, como já não tem. Né? Então, eu tenho que dizer, olha, agora chega, eu tenho que colocar em ordem. Quando acabar isso aqui, daí eu vou começar a ler outros livros. É isso que eu tento fazer. Pois é, e aí até falamos agora há pouco do Dante, né? Eu comprei a coleção do Dante, Rapaz do Inferno, tudo, porque eu queria muito aquele livro. Eu li toda. E eu ainda não comecei, mas já está ali na ordem cronológica para ler. É muito. Olha, o que se aprende lendo a Divina Comédia é uma coisa impressionante. E muitas das coisas que acontecem, pelo menos eu consegui identificar, estão lá no livro. É muito interessante. Você empresta livros? Mas nem morto. Pensei que era só eu, rapaz. Sou egoísta, nem não. morto. Não. Cara, eu já emprestei livros, assim, a pessoa queria um livro meu, eu tinha 2. Aí eu emprestei um porque eu sabia que eu não ia receber novamente, e não recebi. Todas as vezes que eu emprestei um livro que eu já tinha um outro, não recebi. Não empresto. Uma vez, quando eu estava na faculdade ainda, na faculdade não, quando eu estava advogando, não era nem um livro de literatura, hein? Era um código civil, se não me engano. Eu emprestei para uma colega, porque ela precisava, eu emprestei, tudo bem. Demorou para devolver, e quando devolveu, estava tudo rabiscado. Falei, nunca mais. Não empresto, não quero saber. Eu emprestei para uma pessoa também, a pessoa vai saber que está nos assistindo, o livro do Eduardo Spohr, Apocalipse, eu tenho a coleção dele também que eu gosto. E aí, muito custa, pedi muito, falei, caramba, tá bom, leva. Aí levou. Aí demorou a me devolver e um certo dia eu fui visitá-lo. E estava na estante dele e ele falou, pode pegar o teu livro aí. Falei, tá bom. Quando eu peguei lá, rapaz, tinha mancha de café, estava dobrado, tinha uma parte rasgado. Eu falei, não, pode ficar para você, é um presente. Aí comprei um outro que está na minha estante. Não dá, né? São as nossas preciosidades. Não tem. Pois é. Olha, eu não sei você, Daniel, mas eu não tenho papas na língua, não. Se a pessoa me pede, fala, sinto muito, isso aqui eu não empresto. Eu falo, aprendi a falar. E outra. Minha mãe, que já tem 82 anos, graças a Deus, está firmona, ela tem uma biblioteca muito boa. E eu vou pegando os livros dela. E ela vem pedindo os livros de volta. Sinto muito, mas esses passaram a ser da minha biblioteca. Muito bom. Dias, me fala dos teus textos literários, inclusive são diversos também, rapaz. Tu tem muitos textos. Me fala dessa criação tua aí. É muito legal. Bom, também não sei quantos eu tenho, sei lá, quantos já escrevi entre contos e crônicas. Mas eu escrevi um pequenino conto, há pouco tempo, que eu achei muito legal, intitulado William, o Papagaio. Não sei se você me permite ler. Lê pra gente. Posso? É bem engraçadinho. Também fez sucesso nos grupos do Facebook e tudo mais. Seu Osório tinha 2 paixões e um sonho. Aquelas, sua esposa e a literatura. Este, o de morar na praia quando se aposentasse. Veio a inatividade, trocaram-se os ares, mas se foi a companheira. Para compensar a solidão da viuvez, seu Osório comprou um papagaio e chamou-o William, em homenagem a Shakespeare. No entanto, como em seu lar os bons modos sempre reinaram, ele não ensinaria à mascote palavrões ou baixarias. Apenas frases icônicas sairiam do seu bico. Certo dia, um amigo apareceu. Ora, o emplumado não o conhecia, daí que o intruso tomou um susto ao ouvir sua voz estridente. Currupaco!
Deixai aqui todas as esperanças, ó vós que entrai. Citei Dante. É. Ó vós que entrais. Não se precisaria dizer que a ave foi o centro das atenções depois que o visitante identificou Dante e sua Divina Comédia. Mas a visita não era ao papagaio. E ambos foram para a copa, a fim de tomarem um café e de matarem as saudades. Em dado momento, o recém-chegado contou que estava preocupado com a neta, visto que começara a namorar um fulano que, pelo que soubera, estava obcecado por ela. Vai saber o que passa na cabeça desse garoto? Perguntou o avô zeloso. E William atalhava. Curupá! Iracema, a virgem dos lábios de mel. Mas só seu Osório riu com José de Alencar. O dia acabava e era hora de partir. Antes de sair, seu amigo pediu um conselho. Perder uma grana preta no jogo clandestino. O que deveria fazer? Seu Osório bem que tentou, mas... Curupá! Ao vencedor as batatas. Ó, Machado. Olha, que bacana, O texto cara. tinha que ser pequenininho, porque era requisito do certame. Você tinha, era algumas páginas, algumas palavras só, vários caracteres. Então, eu tive que condensar. Mas eu resolvi fazer assim, ficou bem legal. Para quem escreve bastante, é difícil, né? Escrever muito pequeno, né? Quando eu vou escrever também... Eu tenho um amigo, um conhecido, melhor dizendo, de um site que toda hora ele fica me pedindo que eu mande contos. Na verdade, ele fala em poemas. Eu não sei por quê, Daniel, mas acho que porque participo de muitos sites de poesia, pessoas acham que eu sou poeta. Eu não sou poeta, eu sou prosador. E foi interessante que no começo das redes sociais, assim, quando eu comecei a entrar, a pessoa me chamava de poeta e eu escrevi, olha, eu agradeço, mas eu não sou poeta, eu sou prosador. Chegou uma certa hora que eu não aguentava mais justificar, quer chamar de poeta? Chama. Mas então esse amigo, esse conhecido, ele me pede toda hora que eu mande um conto. Só que na revista dele, também são contos pequeninos, de até 100 caracteres. E eu, às vezes, não tenho paciência ou criatividade para fazer uma condensação dessa. Então, só quando eu escrevo é que eu mando para ele. Isso é verdade, rapaz. Gente, estamos aqui com o cronista, o contista, escritor Dias Campos. Me fala, de onde vem tua inspiração, rapaz, para a criação? Existe alguma coisa ou só vem e vai escrevendo? Muito da leitura, né? A gente lê tudo que pode, mas, principalmente, a gente tem que ler os clássicos, né? Sim. É interessante porque você tem que ler tudo, mas principalmente os clássicos. Por quê? Porque os clássicos, eu aprendi que os clássicos, eles melhoram a tua técnica. Sim. E o mais legal desse aprendizado é que, na realidade, eu já tinha isso comigo antes mesmo de saber que era assim que funcionava. Vou explicar. Eu comecei a ler biografias e eu comecei a ler um escritor inglês do século XVIII, agora me falha a memória, e também o francês... Nossa, agora me deu um branco total. Bom, dois desses escritores famosos, clássicos, eles já tinham colocado nas suas biografias que era preciso, que aconselhava, leiam os clássicos, porque os clássicos melhoram a técnica. E eu já sabia disso. E daí, quando eu comecei a ler os clássicos e fui a essas biografias, eu fiquei muito feliz. Por quê? Porque eles já diziam lá no século XVIII e XIX, Balzac. O francês a quem me referi era Balzac. O inglês eu não me lembro. E também o Leandro Carnal. O Carnal também, numa determinada entrevista, na crônica, ele é maravilhoso. Ele também fala isso. Tem que ler os clássicos, porque os clássicos... Parará. Então, da leitura dos clássicos, você vai abrindo os seus horizontes, né? E, assim como você, certamente, a gente fica sempre de orelha em pé, antenado. Então, eu costumava, hoje eu não faço mais, mas eu costumava ficar sempre com um caderninho. E esse caderninho, quando alguém falava alguma coisa, um amigo, um parente, essa ideia vinha, eu já colocava. E no dia seguinte ia meditar sobre. Então, mas eu já tentei também sentar, como eu falei, sempre fui disciplinado, sentar, agora eu vou escrever. Nada. Não escreve nada.
a coisa tem que vir. Eu me lembro uma vez, quando eu estava... isso no meu primeiro livro técnico, quando estava fazendo uma monografia jurídica. Uhum. Eu fiquei exatos um mês, Daniel, porque travou na minha cabeça um raciocínio, eu não saía daquilo lá. E eu precisava terminar o livro. Daí chegou uma certa hora, aquilo veio. Tum! Então eu percebi que é isso que tem que ser. Eu tenho que ficar quieto, tranquilo, vendo televisão, lendo, tal, porque naturalmente isso vem. Eu estava lendo agora, terminando de ler, não lembro se foi A Casa de Pensão, de Luiz Azevedo, ou um outro romance nacional aí também. Eu identifiquei percebi um parágrafo, falei, olha que coisa legal, isso aqui vai dar um conto. Olha. Vai chegar a hora que vai dar um conto, mas não deu outra. De uma hora para outra, aquilo desceu, como se o conto descesse totalmente. Eu sentei no computador e digitei, está prontinho. Caramba, um conto, mas esse eu vou colocar para concurso. Muito bom. E também, respondendo a sua pergunta de novo, eu gosto muito de Machado de Assis, que para mim é o meu principal escritor brasileiro. Não, e é o que mais vende nos Estados Unidos, inclusive. Sim, né? Já está entrando, já está se enraizando lá. Sim. Isso na literatura nacional. Literatura universal, eu prefiro Voltaire. Os contos de Voltaire, para mim, são imbatíveis. Eu gosto muito dos escritores russos, rapaz, Dostoiévski, Tolstói. Então, eu li... inclusive até Stanislavski. Os Irmãos Karamazov. Os Irmãos Karamazov. Mas eu achei um livro tão é um pesado. Pouco difícil, né, cara? É um pouco difícil. Que não acabava. Às vezes é chatinho, às vezes, mas eu gosto. E muitas histórias paralelas que saem do foco. Né? Eu falei, mas que coisa chata. Mas li até o final, óbvio. Tem que ler até o final. Então, o que aconteceu? Eu gosto muito de Machado e eu tinha esse hobby, porque isso também acontecia naturalmente. Eu estava lendo, naquela época eu assinava o Estadão, que hoje eu fui para casa da minha mãe e percebi que o Estadão diminuiu de tamanho, não sabia que tinha diminuído. Eu assinava o Estadão e, como eu lia e leio muito Machado, eu lia as histórias, as notícias no Estadão, e olha que legal, imediatamente, notícias do Estadão, eu remetia às crônicas de Machado. Porque mutatis mutandis, ou seja, adaptando o que deve ser adaptado, o que acontece hoje, acontecia na época de Machado, obviamente, adaptando-se o que deve ser adaptado. Sim. Então, imediatamente, eu lia lá, olha, isso aconteceu lá, numa crônica de Machado, principalmente as crônicas, adoro. Mas eu prefiro Machado cronista, a contista, a romancista. Eu aprendi muito. Para escrever crônica, não tem quem se iguale, na minha opinião. Então, o que eu fazia? Eu pegava a notícia do Estadão, ia no computador, dava a notícia e fazia o link com uma crônica de Machado, naquela época. E se você lê, é uma coisa impressionante. O que acontece hoje, acontecia naquela época. Isso é curioso. Mas tem que ser automático. Isso é curioso de você falar, e para quem gosta de ler ou tiver curiosidade de pesquisar, não é só na época do Machado, não. Se você for ler Shakespeare, as críticas de Shakespeare acontecem hoje, principalmente referente à política e a status e tudo mais, romances, brigas e tudo mais. Então, parece que a gente vai se repetindo. Quem gosta muito de Shakespeare, né? É o Karnal, hein? Karnal. Quem gosta muito de Shakespeare é o Karnal. Maravilhoso. Ambos, a Karnal, aliás, por falar em Shakespeare, esses novos filósofos da moda são maravilhosos. Por falar em Shakespeare, sempre tem, obviamente, mas teve há pouco tempo o centenário da morte dele, né? Sim. E, obviamente, Leandro Carnal comentou. Imediatamente eu peguei essa notícia e me lembrei que Machado de Assis já comentara o aniversário de Shakespeare, da morte de Shakespeare, numa crônica. Já peguei, já juntei e publiquei. Olha, boa. Estamos falando. Aliás, por falar em Machado, eu não sei se você sabe, mas muitas das coisas que acontecem hoje, das historietas, por exemplo, aquelas expressões, vai ver se eu estou lá na esquina, né? Ou então, sei lá. Bom, o que importa é o seguinte, essas expressões chegaram até nós por conta, a esmagadora maioria, chegaram até nós por conta das crônicas de Machado ou dos personagens de Machado. Olha que coisa interessante. Eu comecei a perceber isso, e numa última live que eu fiz, eu
mostrei isso, provei isso, foi muito legal. Só para dar uma pincelada, por exemplo, cadê aqui? Conhece aquela expressão, quem vê cara não vê coração? Sim. Pois é. Numa crônica de 1893, Machado diz assim, eu gosto muito dessa coleção, Obras Completas de Machado de Assis. Não se achará melhor eufemismo de mentiroso. É ainda mais doce que sua mãe, posto que seja feio de cara. Mas quem vê cara não vê corações. Olha. É dele. Caramba, que E olha, bacana. não, eu separei mais duas para vocês verem que coisa legal. Este remoque popular, por pensar morreu um burro. Já viu essa? Sim, claro. Machado, crônica de 1894. Poxa vida. E para finalizar, tem várias. Eu separei várias crônicas, várias frases que nós repetimos dia a dia por causa dele. E só para terminar, por exemplo, como eu te falei, vai ver se eu estou lá na esquina. Já ouviu essa expressão? Sim. Né? Machado não coloca esquina, mas a expressão em si está lá. Isto é coisa que só à vista das contas do boticário. Toma o que puderes. Mas, antes disso, faze-me um favor. Vai ver se estou no Largo da Carioca. Olha, muito bom, gente. Aqui estamos aprendendo um pouco mais a história da literatura com o Dias Campos. Oh, quem me Bacana. dera. Obrigado, cara, por compartilhar um pouco da tua sabedoria conosco aqui no Blitz Cultural. Eu que agradeço. Dias, agora vamos falar um pouquinho da educação do Brasil. Estamos chegando quase ao final da nossa entrevista, mas vou aproveitar aqui o máximo que eu puder do dia. A educação do Brasil. Tem muita gente, nós sabemos disso, que não tem uma educação boa, a educação aqui é precária. Muitas pessoas não têm a oportunidade, nem nunca terão a oportunidade de chegar a uma faculdade, ou pagar uma faculdade como você e eu conseguimos pagar, ou fazer uma faculdade pública, porque muitas pessoas vão estar escolhendo trabalhar para sustentar do que estudar. E não vai conseguir, cara. O que acontece com a nossa educação? Olha, tema para isso é um problema, não é um problema simples, né? São vários fatores, né? Eu não vou aqui palmilhar todos, mas, veja bem, eu conheço mais de um exemplo, e o que importa é o seguinte, não é porque a nossa educação é deficiente que uma pessoa não vai vencer. Para a pessoa vencer, ela tem que ter força de vontade. E vou dar 2 exemplos reais que eu vi e convivi. Não cheguei a conviver, mas eu vi. Tinha um sujeito brasileiro, 2 exemplos brasileiros. Um eu conheci, na verdade, eu conheci o filho dele. O outro eu vi na televisão, uma reportagem. Ele era empacotador de supermercado. Tudo bem? Sim. Você acha que um empacotador de supermercado tem condições de vencer na vida? Tem que se esforçar. Estou fazendo essa pergunta. Tem que se esforçar muito, cara. Tem que ter um objetivo, Sim. Tem que ter disciplina, tem que dizer para si mesmo, dizer o seguinte, olha, eu não vou sair para a balada, eu não vou namorar, porque eu tenho algo mais importante, que é vencer na vida. Pois esse empacotador de supermercado, e dizia para os colegas dele, empacotadores, dizia o seguinte, eu vou ser juiz de direito. E todos riam dele. Mas ele conseguiu ser juiz de direito. Por quê? Porque a vontade dele foi mais forte que os risos dos amigos, entre aspas. A disciplina dele foi mais forte e venceu. Vontade de ir para a balada, vontade de namorar, libido, venceu a libido, né? Porque muita gente... Eu dei aula, para você ter uma ideia, de oratória no extinto Moinho de Pedra do Guarapiranga, lá no Guarapiranga, aqui no estado na cidade de São Paulo. Todas as meninas, para quem dei aula, todas, sem exceção, engravidaram antes do tempo, entre aspas, devido. Nenhuma delas, certamente, por causa da gravidez,
pode dizer assim, hoje eu fiz faculdade, ou eu consegui fazer faculdade. Claro que não. Vai ter que trabalhar para cuidar do filho. Geralmente, elas engravidam, mas o marido não quer nem saber. Fica com elas. Mas esse carinha que foi empacotador, ele disse não a estas coisas, e o meu foco é este. E conseguiu ser juiz de direito. E conheci também o filho, que estudou comigo, de um sujeito, que era, agora não me lembro se ele era empacotador, enfim, era uma profissão simples dessa. Mas ele disse para si mesmo, eu vou fazer faculdade. Pois ele conseguiu ser procurador de justiça, Ministério Público do Estado de São Paulo, e mais, ele sabia os Lusíadas de cor. Tá brincando. De cor. Puxa vida. Eu estou lendo, eu já estou no 2º tomo dos Lusíadas. A gente lê um pouquinho no colégio, mas é aquela liçãozinha simples, né? Posteriormente, quando você passa a ter gosto pela coisa, você se entrega. Então, eu já estou no 2º tomo dos Lusíadas. Maravilhoso. Mas jamais eu poderia conseguir decorar os Lusíadas, por esse sujeito. Ele já está aposentado, sabia os Lusíadas de cor. Então, realmente, a educação, ela é problemas culturais, problemas financeiros, um monte de problemas. Mas se nós formos nos ater aos problemas, ninguém sai de onde está. Por isso eu falo, quer uma coisa? Vá atrás. Deixe as outras coisas de lado, foco e você consegue. Ótimo, muito bom. Os conselhos aqui do coaching Dias Campos também, aí, ó. Gostei do coaching. Muito bom, cara. Agora, o que nós podemos esperar... Acho que eu vou me especializar nisso. Não é? O que podemos esperar de Dias Campos para 2022 na área literária? Então, graças a... bom que você tocou nisso. Você falou que eu venci das minhas vitórias... deixa eu pegar aqui, peraí. Porque, graças a Deus, nessa minha carreira, eu já consegui 4 primeiros lugares, como você já leu, né? Não 1, mas 4, graças a Deus. Muito bom. E um deles, se eu achar aqui... Rapidinho. Não, fica tranquilo, porque a gente tem nosso corte. Eu venci o Focus Brasil New York 2021, que foi esse Focus Brasil, ele é parceiro da Academia Internacional de Literatura Brasileira. Ao qual nós somos confrades. Aí, tá vendo? Tá sabendo, então. Então, graças a Deus, teve aquele concurso, você sabe, e na modalidade contos e crônicas, graças a Deus, eu fui eleito, né? E interessante, porque, veja como é uma coisa interessante, Daniel, eu poderia simplesmente ficar na minha, quieto no meu canto. Eu estava concorrendo e podia ter cruzado os braços, mas é claro que eu não fiz isso, porque quem quer uma coisa vai atrás. Sim. Então, eu fui, na medida do possível, eu entrei em contato com todos os que eu consegui. Na época eram 500 e poucos confrades e confreiras, hoje são 600 e poucos. E mandei para todos eles 3 crônicas e um conto, para que eles vissem a minha literatura e dissessem, opa, esse escritor merece. E graças a Deus, mereci, venci esse concurso, esse Focus Brasil New York 2021. E neste ano, 2022, se a pandemia deixar, a gente vai para Nova York receber o troféu em mãos. Olha, nessa sonoridade que vão fazer lá em Nova York, se Deus quiser. Opa, tomara, cara, parabéns, muito merecido. Me fala onde as pessoas conseguem encontrar o teu trabalho, me fala onde estão os teus livros, os contos, a tua rede social, fala tudo para que as pessoas te encontrem. Eu gosto muito de escrever no Facebook é Dias Campos. No Instagram também tenho a minha página, escritor.dias.campos. Também no LinkedIn, Dias Campos. E toda vez que eu escrevo um novo conto ou crônica, eu publico nas redes sociais. Isto vem cada vez mais, conseguindo cada vez mais seguidores. O pessoal está gostando da minha literatura, graças a Deus. O meu romance, o segundo, A Promessa e a Fantasia, né? Aquele que você gostou, Jerry Lewis, está na Amazon.com, nas versões português e inglês, porque eu quero o mercado americano. Ótimo.
Se Deus quiser. E o primeiro romance, eu não tive uma experiência muito boa, então eu fiz um distrato com a editora, que foi aceito, todos os direitos voltaram para mim, e no devido tempo eu vou reeditar. A primeira edição está esgotada, né? Há uma cláusula que não permite mais que eles publiquem nada, então esse daqui vão ter que esperar a reedição. E o meu terceiro romance, quando for a hora, eu publico. Perfeito, ótimo. Então, vocês viram aqui, conversamos com Dias Campos, escritor, cronista, escreve muito, participa de muito, muito premiado, e é um orgulho do nosso brasileiro. Dias, muito obrigado, cara, por fazer parte aqui do Blitz Cultural. Muito obrigado, eu. Você abriu esse espaço para este modesto, este principiante de escritor, e eu realmente fiquei muito contente desse bate-papo nosso, adorei te conhecer pessoalmente, e vamos que vamos, graças a Deus. Opa, com certeza, aqui o espaço é sempre teu, se tiver novidade, só mandar e vamos para frente, cara. Sem dúvida. Gente, estive aqui com Dias Campos, muito obrigado por participarem conosco, obrigado por estarem aqui nos acompanhando, divulguem, compartilhem, porque isso aqui é feito com muito carinho para vocês. Então, semana que vem, às 21h30, na VRT Channel Blitz Cultural, estaremos de volta com um outro convidado muito, muito especial, igual o de hoje. Gente, um grande beijo no coração de todos vocês, muita saúde, paz e até semana que vem. Tchau!